Estudo da Palavra. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. Pai querido, nos dê sabedoria para entender o tema desta tarde, que fala sobre os mandamentos de Deus. Que deixemos de lado todo o preconceito e aceitemos tão somente aquilo que está claro na sua palavra. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. A lei antes do Sinai, meus amados, é uma crença quase que geral hoje no meio cristão, que os 10 mandamentos, elas não existiam ou não existem antes de terem sido dados de forma escrita no Monte Sinai, não é? Assim também se ensina geralmente. Além disso, alegue-se que eles foram dados especificamente para o povo judeu. Você já deve ter ouvido isso, não é? Que a lei de Deus, os 10 mandamentos foram dados para o povo judeu especificamente. Então a gente precisa examinar reverentemente, não é? Não aquilo que as pessoas dizem, mas estudar por nós mesmos as Escrituras com oração. Porque olha só, vamos para uma pergunta, abrindo esse tema. O que fez Adão, nosso primeiro pai, que mostra claramente que já existia a lei de Deus nos seus dias? Em Isaías 43, 27, diz: teu primeiro pai pecou. E diz também em Romanos 5,12, que por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5, versículo 12. Agora, poderia Adão ter sido culpado de pecado caso ele não conhecesse ou caso não houvesse lei para transgredir? Com certeza a resposta é não, não é? Todo aquele que comete pecado, diz a Bíblia, quebra também a lei. E o pecado é o quebrantamento da lei. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Tradução trinitariana. E ainda diz Romanos 3,20, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. E em Romanos 4,15 diz, porque onde não há lei, não há transgressão. Então, é óbvio que havia uma lei. Senão o pecado não haveria entrado no mundo, não teria entrado no mundo, não é? Então, pelo seguinte esboço agora, nós vamos ver que todos os 10 mandamentos da lei de Deus eram conhecidos antes de serem dados em forma escrita no Sinai. E isso vai surpreender milhares de pessoas, não é? Vamos então ver o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Pergunta, o que Jacó pediu que os membros de sua casa fizessem antes de irem a Betel? A resposta está em Gênesis 35, versículo 2. Vamos ver lá, Gênesis 35, 2. Olha só. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Gênesis 35, 2. Ou seja, Jacó, tomando essa atitude que a gente viu contra os deuses estranhos, demonstra claramente que ele conhecia já o primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim. E ainda uma outra pergunta, que é a seguinte, ó, de que eram culpados os antepassados de Abraão? A resposta vem que é a seguinte, ó, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Josué 24, versículo 2. Ou seja, vimos nesse primeiro tópico que o Senhor acusou a Terá, Naor e outros de violarem qual mandamento? O primeiro mandamento. Então, é óbvio que o primeiro mandamento já era conhecido claramente antes mesmo do Sinai. Ou seja, o primeiro mandamento não foi dado apenas para os judeus. O segundo mandamento diz o quê? O segundo mandamento proíbe o culto às imagens de escultura, não é? Tudo isso está lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3. E aí vem uma pergunta. O que Raquel tirou, não é? Raquel, esposa de Jacó, o que ela tirou da casa do seu pai Labão? A resposta encontra-se em Gênesis 31, 19. Gênesis 31, 19, que diz assim, ó, furtou Raquel os ídolos que o seu pai tinha. Ou seja, Labão, sogro de Jacó, ele tinha imagens que ele adorava. Se você ler lá, Gênesis capítulo 31 ali, até alguns capítulos anteriores, você vai ver isso. Ele tinha imagens que ele adorava, e se o segundo mandamento que proíbe fazer e cultuar imagens não fosse conhecido,
ou seja, fosse conhecida apenas lá no Sinai para os judeus, então por que Jacó tomou essas mesmas imagens de Labão e as enterrou em Siquém? Conforme está registrado em Gênesis 35, versículo 1 a 4. Gênesis 35, versículo 1 a 4, mostra que Jacó pegou essas mesmas imagens e enterrou lá em Siquém. Está lá registrado em Gênesis 35, de 1 a 4. Então, o segundo mandamento, que proíbe o culto às imagens e proíbe a adoração às mesmas, já era conhecido antes do Sinai, porém não foi dado apenas para os judeus. Mas vamos ver sobre o terceiro mandamento agora. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Uma pergunta: do que a Bíblia acusa Esaú? Há uma acusação que está registrada na Bíblia contra Esaú. A resposta encontra-se em Hebreus 12:16. Hebreus 12:16, que diz assim, ó: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Hebreus 12:16. Ou seja, o terceiro mandamento, ele requer de nós que façamos distinção entre o que é santo e o que é profano, ou comum. Só que Esaú foi chamado profano, porque não fez isto quando vendeu sua primogenitura, ou seja, a gente sabe que Esaú ele foi um profano quando vendeu o seu direito de primogenitura, que tinha que ver com sua relação para com Deus. E isto equivalia a uma o quê? Blasfêmia. Sendo assim, ele quebrou o terceiro mandamento, ou seja, o terceiro mandamento também era conhecido ainda antes de ser dado no Monte Sinai, e não foi então dado apenas para os judeus. Quarto mandamento. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para santificar. Está lá em Êxodo 20, de 8 a 11. Fala da santificação do sábado, fala de nós deixarmos de trabalhar no secular aos sábados. Apenas fazer o bem neste dia. E cultuar a Deus, principalmente. Uma pergunta então, sobre o quarto mandamento que fala do sábado. Será que Adão e toda a família humana conhecia o quarto mandamento antes de a lei ser escrita por Deus e dada a Moisés, lá no Sinai? Bem, a Bíblia diz claramente em Gênesis capítulo 2, dos versículos 1 a 3, Gênesis 2, de 1 a 3, o seguinte, ó: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Ou seja, uma vez que o sábado é um monumento da criação, ele deve ter sido celebrado no Jardim do Éden já na criação por Adão e Eva. E daí para o futuro, portanto todos os conheciam. Tanto é que Jesus ele disse em Marcos 2:27, Marcos 2:27, Novo Testamento, que o sábado foi feito, não é para o homem. Muitos dizem que o sábado foi para o judeu, mas Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. E quando você vai lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11, Deus, ele parafraseia aquilo que foi dito em Gênesis capítulo 2, de versos 1 a 3. Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Olha só, Êxodo 20, 11, parafraseando Gênesis 2, de 1 a 3. Ó. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Tá vendo só? Uma confirmação daquilo que já tinha sido feito na onde? Na criação. Então o quarto mandamento que fala do sábado também já era conhecido antes do Sinai. Ou seja, não foi dado só para os judeus. E o quinto mandamento que manda honrar pai e mãe? Pergunta: o que disse Noé acerca do seu filho Cão, que foi desrespeitoso com ele quando Noé estava embriagado pelo seu vinho, não é? A resposta encontra-se em Gênesis capítulo 9, versículo 24 e 25. Gênesis 9, 24 e 25, que diz, ó: e despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Né? Porque ele tirou sarro do seu pai, não é? Ficou ali dando risada, de ver a nudez do seu pai. Há quem diga que o filho de Noé era até homossexual, há quem diga isso, mas aqui é um outro assunto. Mas ele desrespeitou. O que a gente sabe de fato é que ele desrespeitou o seu pai. E ele disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Gênesis capítulo 9, versículo 24 e 25. Então, meu amigo e minha amiga, o quinto mandamento já era conhecido também. Então não foi dado apenas para os judeus.
E o sexto mandamento, que diz não matarás? Pergunta, o que Caim fez ao seu irmão Abel? A resposta, não é, eu vou ler a última parte do versículo, tá? Gênesis 4, versículo 8. Gênesis 4, versículo 8 diz, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E como que Deus classificou o ato de Caim? A resposta está lá em Gênesis 4, versos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Meus amados, o sexto mandamento, que proíbe matar, era conhecido antes do Sinai. Ou seja, não foi dado somente aos judeus. Senão, não haveria transgressão deste mandamento. Você não concorda? Muito bem. E o sétimo mandamento? Olha só, o sétimo mandamento. O sétimo mandamento, como nós sabemos, é um mandamento que proíbe o adultério, conhecido nos dias, não é de José. Será que José conhecia sobre o adultério nos seus dias? E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39, versículos 7 a 9. Ou seja, é preciso haver uma norma. É preciso haver uma norma porque aferir um ato antes de ele poder ser classificado como bom ou mau. Portanto, o sétimo mandamento estava em vigor nos dias de quem? De José. 400 anos antes da lei ser dada de forma escrita no Sinai. Enfim, o sétimo mandamento que proíbe o adultério não foi dado somente para os judeus. E o oitavo mandamento? Vamos lá. Temos mais 3 aqui para a gente terminar. E o oitavo? Pergunta, pecou Jacó ao apoderar-se por fraude dos direitos espirituais e temporais de seu irmão? O oitavo mandamento diz, não furtarás, não é? Resposta, e ele disse, veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Gênesis 27, 25 e 36. Amado, se bem que Jacó se arrependesse, sabemos que ele sofreu a pena da sua transgressão do oitavo mandamento ao estudarmos a vida dele. É tudo aquilo que aconteceu com ele posteriormente. Ele sofreu a pena. Ele sofreu as consequências. Logo, o oitavo mandamento que proíbe o furto, porque furtar não é só roubar de mão armada, roubar dinheiro de alguém. Você pode roubar de outras formas também. Esse mandamento era conhecido também, então. Não foi dado apenas no Sinai de forma escrita. Paulo diz, onde não há lei, está morto o pecado. Então, houve um pecado aqui. Então havia lei. Penúltimo mandamento, vamos lá. Enganando Jacó seu pai cego e idoso, e usando de falsidade para com ele, merece isto ser classificado de pecado? E Jacó disse ao seu pai, resposta, da pergunta, eu sou Esaú, teu primogênito. E disse, és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Gênesis 27, 19 e 24. Caso, meus amados e amadas, o nono mandamento, que proíbe todas as práticas enganosas, não estivesse em vigor, então Jacó não poderia ter sido condenado por sua mentira. Não é verdade? Logo, o nono mandamento também era conhecido nos dias anteriores ao Sinai. Não foi dado apenas para os judeus. E o último mandamento fala da cobiça. E a cobiça, ela sempre precede o furto. Pergunta, foi Eva culpada de pecado em desejar aquilo que não lhe pertencia? Resposta, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3, versículo 6. Eva poderia ter feito tudo isso impunemente, caso não houvesse um mandamento proibindo tal atitude. Vimos então, meus amados, neste estudo bem rápido e objetivo, claramente por um estudo bíblico, que os 10 mandamentos já existiam antes do Sinai. Ou seja, os 10 mandamentos não foram dados apenas para os judeus, como muitos infelizmente acreditam. Há muitas pessoas sinceras que creem assim, que ensinam assim. Mas hoje Deus nos diz, examinem por si mesmos as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Que Deus te abençoe e que você possa fazer isso. Em nome de Jesus, essa é a